Boa tarde, queridos amigos, irmãos em Cristo. Espero que estejam todos bem. Vamos concluir o vídeo anterior em atenção aos que procuram espiritualizar a Cidade Santa, citada em Apocalipse 11, versículo 2. Mesmo que pudéssemos considerar os gentios, na passagem de Apocalipse 11, 2, como sendo os ímpios do mundo inteiro que serão julgados, receberão a sentença durante o milênio, e que eles pisarão os filhos de Deus, Israel espiritual, por 42 meses, após a união da Igreja com o Estado, restaria ainda equacionarmos a referência à Cidade Santa, que continuaria desviando o foco para Jerusalém, elevada à capital de Israel em 1980. Este argumento da literalidade da Cidade Santa se harmoniza com uma aplicação atualizada de Daniel 9:24, quando os judeus convertidos ao verdadeiro cristianismo estariam sendo selados. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Esta interpretação já foi discutida em outro vídeo, associado com Zacarias 13, verso 1, que confirma a nossa hipótese. Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Esta será justamente a condição para o selamento das primícias. O fato de Jerusalém ser pisada pelos gentios durante o juízo dos vivos, Apocalipse 11, verso 2, e pisada por eles até que o tempo das nações se complete, de acordo com Lucas 21, 24b, permite inferir que o tempo dos gentios irá até o fechamento da porta da graça, e que a plenitude dos gentios, mencionada em Romanos 11, 25, por outro lado, terá a ver com o surgimento da Igreja triunfante, a qual será bloqueada pelas artimanhas do papado, mormente após a fusão da Igreja com o Estado, mas a sua obra será potencializada por meio da plenitude dos judeus. Seguiremos hoje com o juízo dos que adoram no pátio, a partir de Apocalipse 11, 3. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, 42 meses, vestidas de pano de saco. As duas testemunhas, segundo João 5,39, representam o Velho e o Novo Testamento, e são importantes testemunhas quanto à origem e à perpetuidade da lei de Deus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vestidas de pano de saco, significa que permanecerão em estado de obscuridade por causa das perseguições religiosas, quando a besta papal intentará repetir o que fizera na Idade Escura ou medieval. Apocalipse 11, verso 4, fala: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Aquelas duas testemunhas estão também relacionadas com as duas oliveiras, os judeus, a oliveira verdadeira, e a igreja triunfante, a oliveira brava, por estarem refletindo a luz dos dois testamentos da palavra de Deus, e ambas assegurando a perpetuidade da lei de Deus dada no Sinai. Os dois candeeiros também representam o povo de Israel, após as guerras no Oriente Médio e antes da batalha do Armagedon, bem como a igreja triunfante, após a união da igreja com o Estado. Vejamos o significado dos candeeiros em Apocalipse 1, versículo 20b. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Na verdade, são os dois judeus convertidos relacionados com a oliveira verdadeira e a igreja triunfante dos gentios, chamadas de oliveira brava, ambos citados em Romanos 11, versículo 24. Pois se fostes cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira,
aqueles que são ramos naturais. E agora, em um só tempo, proclamam a perpetuidade da lei dada no Sinai e a fé de Jesus. Continuando em Apocalipse 11, verso 5, se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Se tomarmos como base que as duas testemunhas, as duas oliveiras e os dois candeeiros dizem respeito à igreja triunfante, formada por judeus remanescentes, literais e espirituais, esse verso se aplica às condições dos salvos prevalecentes após o fechamento da porta da graça. No caso das duas testemunhas estarem relacionadas com os dois testamentos da Bíblia, o enunciado deve estar se reportando ao texto de Apocalipse 22, verso 19, que diz: se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. O castigo previsto em Apocalipse 11, verso 5, se aplicará de uma forma geral a todos aqueles que, por sua influência, levarem os homens a considerar levianamente as Escrituras e a santa lei de Deus, em particular. Isso porque elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Apocalipse 11, versículo 6. Esse versículo declara que a palavra de Deus mantém o mesmo poder do tempo da criação e que o cumprimento extraordinário da palavra profética se repetirá tantas vezes quantas forem necessárias, da mesma forma como foi nos dias do profeta Elias e de Moisés. Não podemos interferir. Diz o Apocalipse 11, 7 e 8. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. O seu cadáver ficará estendido na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Depois de testemunharem vestidas de pano de saco por 1260 dias, literais, após a união da Igreja com o Estado a nível mundial, o encerramento do testemunho da Palavra de Deus se dará por ocasião da imposição do decreto de morte para os filhos de Deus. As palavras "as matará" traduzem o fato da lei de Deus não ser mais considerada pelo ímpio na terra nesta hora profética. Começa então o tempo de angústia que nunca houve, que fora caracterizado pela angústia de Jacó naval de Jaboque, enquanto aguardava o encontro com Esaú, que vinha com 400 homens armados para matá-lo. A França e a Revolução Francesa têm sido identificadas como a besta da presente passagem, devido à maneira como fizeram guerra contra a religião e a Bíblia no passado. Elas, no entanto, não são mais do que uma sombra da situação do mundo no final da sua história. Assim como a corrupção de Sodoma e a incredulidade do Egito haviam se estendido por toda a sociedade francesa e preparado o caminho para o confronto entre Cristo e Satanás, naqueles dias, uma sociedade ímpia e incrédula atual permitirá a Satanás declarar guerra à palavra de Deus e à sua santa lei. Quanto à forma como a besta que surge do abismo, ou seja, o papado unido com a política, visando sair do abismo da crise mundial, matará as Escrituras no início do tempo da angústia de Jacó, diz a palavra de Deus. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los
para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. Será desta forma que o papado, aliado com o protestantismo americano apostatado, e sob a égide do espiritismo que se encontra por trás da nova ordem mundial, buscará convencer os reis do mundo inteiro a se unirem com Satanás nessa obra de anulação completa das Escrituras e do extermínio aos chamados justos, eleitos e fiéis à palavra de Deus, mencionados em Apocalipse 17, 14. A supressão dos 10 mandamentos pode ser entendida como a crucifixão do Senhor na forma de sua palavra, conforme Apocalipse 11, versículo 9. Então muitos dentre os povos, tribos, língua e nações contemplarão o cadáver das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. O mundo extasiado observará esta guerra contra a Bíblia e contra a lei de Deus, e não falará de outra coisa por 3 dias e meio literais. A reação dos ímpios será a seguinte: os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas, o Novo e o Antigo Testamentos, atormentaram os que habitam sobre a terra. Apocalipse 11, versículo 10. Os seguidores da besta tentam assim aliviar suas consciências, entregando-se à folia. Pensam que estão no controle com suficiente poder para mudar os tempos e as leis de Deus, ignorando as palavras de Tiago 2, versículos de 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Vamos ficando por aqui e ouvir agora uma música especial. Não deixe de se inscrever, de dar seu like, acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos no YouTube. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
ti.